Boa noite, irmãos. Nós estamos em nossa igreja num momento de eleição para novos líderes. Presbíteros e diáconos são o grupo de homens que a igreja elege para cuidar de nós, para nos guiar, para nos liderar, para pensar avante, à frente, para que possamos ir. E Deus sempre levantou líderes na história do seu povo. Sempre a metodologia de Deus foi levantar líderes e cuidar desses líderes, treinar esses líderes, formar esses líderes, amadurecer esses líderes, para que eles pudessem conduzir o povo de Deus, para que eles pudessem conduzir o grupo maior do povo de Deus. Então, nós queríamos, nesse mês de junho, trazer algumas reflexões a respeito de como Deus entende a liderança, de como o Senhor Jesus entende a liderança. E eu queria que todos nós abríssemos a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, e lêssemos dos versos 20 ao 28. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, dos versículos 20 a 28. Agora as crianças estão anotando, a gente tem que falar mais claramente. Tá certo? É Mateus 20, 20 a 28. Vamos ler juntos? Podemos ler juntos? A versão que nós estamos usando aqui é a revista e atualizada. Mas se você tiver uma outra versão, não tem nenhum problema, você vai entender da mesma forma. Então vamos, a partir do verso 20. É porque eu não sei o que aconteceu, mas eu virei uma página. Então vamos lá. Desculpa aí quem começou. Vamos juntos. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: não me compete conceder, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está caminhando com os seus discípulos. Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu, filhos de Salomé, a mãe, estão planejando algo e eles estão adquirindo força para pedir a Jesus
a intenção deles. E eles usam a mãe para que a mãe peça a Jesus. E eles pedem a Jesus que quando Jesus estiver com todo o poder na mão, que eles ocupem posições maiorais, tanto na esquerda quanto na direita. Tiago e João são discípulos de Jesus como os demais. Jesus os chamou, são homens simples, homens do povo. Jesus os chamou e Jesus caminha com eles. E a intenção de Jesus é fazê-los líderes, fazê-los homens que vão conduzir o povo de Deus por um tempo. Eles precisam aprender muitas coisas e o próprio Senhor Jesus se disponibiliza para ensiná-los, para treiná-los. Pedro, Tiago e João são os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Eles são mais íntimos de Jesus e em muitos momentos eles estão sozinhos com Jesus. Eles estão mais próximos de Jesus do que os demais. Não foi uma caminhada fácil. Os discípulos certamente tiveram muitas dificuldades de serem do grupo reservado de Jesus. Mas é claro que com a presença de Jesus, com a caminhada de Jesus ao lado deles, eles conseguiram forças, eles conseguiram driblar situações e vencer, muitas vezes. Pedro, Tiago e João, eles viram, por exemplo, a sogra de Pedro ser curada. Eles viram Jesus ressuscitar uma menina. Eles estavam lá no monte na visão da transfiguração. Eles estavam com Jesus em muitas situações que os outros não estavam. Teoricamente, eles deveriam ter um amadurecimento maior, uma experiência maior com Jesus do que mais. Porque eles estavam andando com Jesus muito mais próximos, muito mais íntimos do que os demais. Em uma determinada ocasião, Tiago e João, eles foram a Samaria e eles foram rejeitados pelos samaritanos. E então eles chegaram para Jesus e disseram para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor quer que peçamos a Deus para mandar fogo para consumir esses samaritanos? Por isso eles são chamados filhos do trovão. Eles eram impetuosos, eram agressivos. E eles queriam resolver as coisas no braço, na violência mesmo. Andavam com Jesus. Eram discípulos de Jesus. E muitas vezes a gente acha que andando com Jesus está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. John MacArthur, ele tem um livro chamado Os 12 Apóstolos. Ele faz uma biografia dos 12 apóstolos. E no seu livro, ele diz que Pedro e Tiago tinham uma facilidade enorme de transformar suas maiores virtudes em fraqueza. O que eles tinham de maior virtude, eles transformavam em armadilhas para que eles mesmos pudessem ser presos nessas armadilhas. Jesus estabeleceu uma caminhada
marcante com Tiago e João, os dois irmãos. Com Tiago, essa caminhada durou 14 anos. A gente pode ver isso lá em Atos, capítulo 12. Tiago foi morto ao fio da espada. Com João, a caminhada durou muito mais tempo. Vocês sabem que João foi o último apóstolo a falecer. Foi exilado lá na ilha de Pátimos. E João escreveu o quarto evangelho, o Evangelho segundo João, as 3 epístolas, a 1, a 2 e a 3, e a revelação do Apocalipse. E se vocês forem ler as epístolas de João, João já está mais idoso, João já tinha experimentado muitas coisas caminhando com Jesus, e vocês vão ver um outro João. Um João totalmente diferente desse aqui, da época que ele andava com Jesus, querendo resolver as coisas na marra, não querendo levar desaforo para casa, querendo resolver no toma lá da cá. A gente vai ver João banhado no amor de Deus, falando do amor com toda a singeleza de coração. E aí percebemos como Jesus faz grande diferença na nossa vida. Como andar com Jesus, como ser ensinado por Jesus, como ser ensinado na palavra do Senhor, muda realmente a nossa vida. Esse texto de Mateus 20, versos 20 a 28, é correlato ao texto de Marcos, capítulo 10. São esses 2 textos que falam desse episódio aqui. Lá no texto de Marcos, Marcos não fala da mãe, Tiago e João, só fala de Tiago e João, mas como nós temos a informação em Mateus de que a mãe está presente, a gente entende que era um projeto familiar. Tiago e João estavam propondo a Jesus um projeto familiar de liderança. Tiago e João, juntamente com a mãe Salomé, fizeram um pedido para Jesus. Quando o Senhor Jesus tornar-se rei, nós gostaríamos de estar à direita e à esquerda do Senhor. E aí nós entendemos o que nós, humanos pecadores, entendemos da liderança. Tiago e João, eles entendiam que a liderança era o acesso para o poder, para a dominação, para o enriquecimento, para todos esses valores mesquinhos que até hoje rondam as nossas vidas. A intenção da família de Tiago e João era que Jesus beneficiasse eles com cargos, com funções elevadas, para que eles pudessem ter mando, para que eles pudessem ter voz, para que eles pudessem ter poder político, poder econômico, para que eles pudessem dominar. Irmãos, Deus, desde que o pecado entrou na humanidade, nós pensamos assim. E mesmo caminhando com Jesus, mesmo vendo milagres acontecerem, mesmo entendendo que Jesus era o Messias prometido, o Senhor, Deus, essas coisas não saíram do coração deles. E o texto diz que os 10, eles ficaram indignados, mas eles ficaram indignados porque, na verdade,
verdade, os irmãos Tiago e João apenas anteciparam o que estava no coração de todos eles. Porque todos eles gostariam de tirar proveito de quando Jesus derrubasse o Império Romano e se tornasse o grande rei, o grande imperador do mundo. Eles andavam com Jesus, eles viram a humildade de Jesus, o doar-se de Jesus, mas eles, lá no fundo do coração, lá no mais recôndito do coração deles, eles não tiraram do coração a ideia de que um dia aquele que andava com eles, que discipulava eles, seria o rei de todos e de tudo, seria o dono do mundo, e daria projeção a eles, e daria poder a eles, e daria proeminência a eles. Talvez você não queira admitir, mas é isso que está no nosso coração pecador. É isso que está entrelaçado na nossa natureza pecaminosa. Nós queremos tomar partido, queremos ter algum benefício, queremos ter acesso ao poder. Eles entendiam o reino de Deus da seguinte maneira: Jesus, descendente de Davi, vai nos libertar do jugo da escravidão do Império Romano e vai nos elevar à grande nação do mundo, como na época do rei Davi. Era esse o entendimento dos apóstolos. Nossa vida cristã, irmãos, é uma vida que precisa o tempo inteiro de vigilância de nossa parte. Porque nossa natureza, ela não é uma natureza que facilmente é dominada. Ela vai estar o tempo todo driblando, tentando driblar aquilo que o Senhor Jesus, o Espírito Santo em nós vai estar colocando. Os discípulos estavam caminhando com Jesus. E enquanto Jesus estava observando cada um deles, enquanto eles estavam em meio a todos os outros, eles se policiavam mutuamente e eles tentavam ser politicamente corretos, moralmente e eticamente falando. Mas quando eles tiveram uma oportunidade de estar os dois e a mãe, só os três com Jesus, eles se rebelaram. Eles revelaram quem eles eram e eles deixaram escapar as intenções do coração deles. Exatamente como nós. Exatamente como muitos de nós que almeja a liderança, que almeja estar numa posição de destaque. Nós interpretamos muito mal o projeto do reino de Deus. Interpretamos muito mal a nossa caminhada com Jesus. Principalmente por causa das nossas motivações escondidas no mais profundo do nosso coração. Por causa de interesses escusos de nossa parte. De uma maneira, nós queremos buscar a Deus. De alguma maneira, nós queremos estar presentes no culto. De alguma maneira, nós queremos ocupar um cargo de liderança.
de alguma maneira, nós queremos fazer coisas para Deus. Mas muitas vezes, porque lá no fundo do nosso coração nós queremos o poder, nós queremos o acesso ao poder, nós queremos o benefício, nós queremos ser maiorais, nós queremos ser exclusivos, nós queremos estar em lugares que pouquíssimos podem estar. O projeto familiar de Tiago e João era um projeto de poder. Era um projeto para ter voz. Era um projeto para ser os líderes dos outros 10. Ter poder sobre os outros 10. Ter domínio sobre os outros 10. Mas, na verdade, os outros 10 também almejavam ter poder sobre os outros. Ter posições elevadas acima dos outros. É a nossa história, irmãos. É a nossa, são as nossas intenções lá no fundo do nosso coração. Mas como é que Jesus entende a liderança? Como Jesus entende a liderança bem sucedida? Vejam o verso 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É da alçada do Pai. Vocês, família Zebedeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que significa estar no meu reino. Vocês não estão entendendo nada. Até agora, vocês caminharam comigo, mas vocês continuam não entendendo nada, não estão fazendo diferença. Não estão entendendo a natureza espiritual de pertencer ao meu reino, diz o Senhor, a eles e a nós. Vocês não podem beber do meu cálice. E aí é claro que Jesus está se referindo ao momento dele receber de todos nós os pecados, as mazelas de todos nós. E ele ser maldito, e ele ser o Cordeiro de Deus para expiar os nossos pecados. Eles não têm ideia do que eles estão pedindo. Eles não têm nenhuma noção que eles não podem fazer aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer. Dar a vida por nós. Sofrer em nosso lugar. E é claro que Jesus está dizendo que em alguns momentos nós vamos beber um pouquinho desse cálice, porque nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar inimigos, nós vamos sofrer por causa do amor a Jesus, por causa de confessar a Jesus como o Senhor de nossas vidas. Durante toda a história do povo de Deus, sempre isso aconteceu. E não está acontecendo conosco no Brasil, mas a gente percebe que não vai durar muito, nós vamos estar como em outros países que sofrem muito mais pelo Evangelho do que nós. É uma tendência de sermos perseguidos. Nós somos perseguidos de uma certa forma, mas nós vamos ser perseguidos também de outras formas. Aqueles que resolvem andar com Jesus, ou aqueles que o Senhor Jesus chama para andar com Ele,
aqueles que o Senhor Jesus chama para a liderança do povo de Deus, certamente vai beber muito do cálice de Deus, do cálice de Jesus. Jesus está da ira, a ira de Deus que presbítero Juliano também comentou no início da liturgia. O Senhor Jesus recebe os pecados de todos nós e a ira de Deus se manifesta e o cálice transborda. Certamente, nós que fomos chamados para a liderança, certamente nós que fomos chamados para estar conduzindo o povo de Deus, nós vamos experimentar muitas coisas que o Senhor Jesus experimentou. É claro que não dá para comparar, mas nós vamos experimentar muitas coisas que o Senhor Jesus experimentou. E quando o Senhor Jesus fala isso não só para os três, não só para Tiago e João, mas para todos os outros discípulos, eles já repensam estar na liderança. Eles já repensam a questão de querer posições elevadas. Eles pensavam que só Jesus sofreria para dominar o mundo. Para chegar na dominação do mundo, só o Senhor Jesus pagaria o preço. O Senhor Jesus começa a dizer para eles que eles também vão pagar. Eles já repensam a questão de estarem em situações elevadas na liderança. A liderança, segundo o Senhor Jesus quer colocar aqui e quer colocar para todos nós, é uma liderança que pagamos um preço. Pagamos um preço não por nós mesmos, mas por causa daquele a quem representamos, por causa daquele que é o nosso dono, por causa daquele que nos deu a missão. Pagamos o preço por sermos fiéis a Jesus, por sermos amantes de Jesus, por sermos seguidores de Jesus. Todas as lideranças constituídas por Deus, levantadas pelo Senhor, vão estar pagando o preço, simplesmente porque são de Jesus. Vão sofrer pelo reino, vão sentir na pele o que é seguir a Jesus, o que é experimentar a missão que o Senhor Jesus delegar a nós. Paulo, o apóstolo, sofreu demais, irmãos. Depois de Jesus, é quem mais sofre pelo Evangelho. E ele diz, em algumas das suas cartas, que ele se sente um privilegiado em participar dos sofrimentos de Cristo. Ele aprendeu a estar contente. Ele vive uma vida em contentamento. Liderança, irmão, segundo a visão de Jesus, é uma liderança que todos nós vamos enfrentar muitas dificuldades. O Senhor Jesus não diz para nós que nós vamos só ter flores pelo caminho. Mas uma expressão que me chama muito a atenção aqui, nesse texto, é a que está no verso 26, quando diz: não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Esse projeto de poder, de domínio, de mando, de ter pessoas que vão lhe servir o tempo inteiro, porque você é maior, porque você é o mais poderoso, porque você é o que tem o cargo mais elevado. Esse é um projeto dos ímpios, é um projeto daqueles que não têm compromisso com Jesus, é um projeto dos gentios.
Eles se comportam assim, eles entendem assim a liderança e eles vivem assim na liderança. Eles buscam o poder, a dominação, buscam a proeminência, buscam a exclusividade. Eles se envolvem nos conflitos do poder. A Bíblia diz que o Deus dos ímpios é o próprio ventre, é o dinheiro, é o próprio ego. Mas entre vós, diz o Senhor Jesus, não é assim. Quem está no reino de Deus, quem foi chamado para caminhar no reino de Jesus, quem é discípulo de Jesus, quem entregou a vida para Jesus, quem tem Jesus como Senhor de sua vida pessoal, não pode se comportar assim como os ímpios. E aí o Senhor Jesus vai deixar muito claro qual é o comportamento que Ele aprova, que Ele recomenda, que Ele determina a todos nós. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Liderança serviçal. O líder bem-sucedido na visão de Deus, no conceito bíblico, na visão de Jesus, é o líder serviçal. Não podemos ser como os ímpios. Não podemos nos comportar como se comportam aqueles que não têm Jesus como Senhor. Os que não têm Jesus como Senhor vão pensar assim como Tiago e João estavam pensando naquele momento, naquela situação, naquele contexto. Senhor, deixa-nos estar ao lado do Senhor, no mesmo nível, à direita e à esquerda, para que a gente possa exercer o poder, para que a gente possa dominar, para que a gente possa escravizar, para que a gente possa ter um staff à nossa disposição. Nós não podemos ser assim. Homens e mulheres que são chamados por Deus para guiar o povo de Deus em lideranças menores ou maiores, são líderes que são serviçais. São líderes que se ajoelham para que os liderados possam subir. Eu sei que alguns vão entender que isso não existe nos dias de hoje, que isso não pode ser desse jeito nos dias de hoje, mas os princípios da palavra de Deus são eternos. Não importa como nós estamos vivendo no mundo de hoje, o Senhor Jesus diz a nós que se nós queremos ser grandes, nós precisamos ser os servos. Se nós queremos alcançar lugares elevados, nós precisamos servir a todos. Então eu queria dizer para você que está sendo indicado, eu queria dizer para você que tem pretensões de ocupar cargos de liderança na igreja ou em qualquer outro lugar. Jesus está chamando você para você ser serviçal, para você servir a todos, para você chegar primeiro, para você sair por último, para você chegar e arrumar a casa para todos virem, para os seus liderados virem, para você ir à frente deles, para você se doar, para você se dar. Era isso que os discípulos não estavam entendendo e não tinham entendido até agora, até esse momento aqui. Jesus precisou chamá-los numa conversa particular e dizer que quem quiser ser o primeiro, seja servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa expressão aqui, resgate, no grego, tem a ver com o preço que você pagava para libertar um escravo.
libertar um escravo que você não ia utilizá-lo. Você ia gastar um dinheiro para libertar um escravo que ia ficar livre e não ia servir a você. É esse entendimento que está aqui. Jesus se deu como resgate por muitos. E aí o Senhor Jesus está dizendo que os discípulos líderes da casa do Senhor deviam, como o Senhor Jesus, dar em resgate por muitos. Dar a vida. Dar tudo o que tem, tudo o que é, para que o grupo seja favorecido. Para que mais pessoas sejam beneficiadas. Não é você que vai ser beneficiado. Quem vai ser beneficiado é o grupo. E é claro que o grupo sendo beneficiado, você também é. Mas não é você. Não é você o primeiro. Você é sempre o último. E se sobrar, porque sempre vai precisar contemplar todo o grupo. Irmãos, olha a história dos líderes do povo de Deus. Deus levantou Moisés. Moisés não tinha benefício nenhum. Tudo que ele fazia era em prol do povo ser beneficiado. E vocês sabem que Moisés cometeu alguns erros que foram fatais para que ele não entrasse na terra prometida, para que ele ficasse na peregrinação no deserto. Paulo, irmãos, depois que ele entendeu que Jesus era o Senhor da vida dele, ele só perdeu. Perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu amigos, mas ele morreu em contentamento, em alegria, porque ele entendia que ele tinha cabalmente cumprido a missão que Deus lhe havia dado. Eu sei que alguns devem estar pensando assim, caramba, já é difícil a gente ter liderança na igreja. E aí o pastor vem e fica pregando com essas palavras desse jeito, aí é que não vai aparecer. Irmãos, na igreja do Senhor, no povo do Senhor, nunca houve ausência de liderança. Não se preocupem, porque Deus vai levantar, Deus vai chamar. O que nós não podemos aceitar é líderes que estão querendo liderança com projeto como Tiago e João, de poder, de proeminência, de destaque, de primeiro meu, de colocar no bolso, que é o que a gente mais vê, é o que é comum, corriqueiro, nas lideranças que não são evangélicas ou que não são convertidas, melhor dizendo, né? Porque às vezes tem evangélico que tem esses projetos. Mas, irmãos, nossa intenção nessa noite é fazer você refletir, fazer você pensar que o Senhor Jesus tem um estilo de liderança a nos oferecer. E a liderança serviçal é um estilo de vida, é um comportamento. Não é apenas alguma coisa que você faz num determinado momento e depois não faz mais. Não, é o seu comportamento, é o seu jeito de ser. Você vai passar a ser assim, serviçal. Você vai sempre dar para o outro aquilo que Deus tem dado a você. E eu quero concluir dizendo, irmãos, que nossa eleição, primeiro domingo de julho, eleição para presbíteros e para diáconos, Jesus nos lembra que a liderança exercida por todos aqueles que forem levantados aqui
precisa estar essencialmente ligada ao serviço. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus nos quer praticando. Liderança de serviço. Nós vamos servir a comunidade. Vamos servir aos irmãos. Vamos ser humildes e servir. E estar sempre disponível para servir. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ensine. Que Deus recupere o nosso coração. E o torne um coração servil. E o torne um coração serviçal. Que Deus reprograme a nossa mente. E torne a nossa mente uma mente serviçal. Que o serviço seja nosso estilo de vida. Seja nosso comportamento no dia a dia. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te adoramos. Obrigado porque o Senhor, na contracultura que estamos vivendo, o Senhor diz a nós que liderança é uma liderança serviçal. Líderes que amam ao Senhor e que vão cumprir a missão que o Senhor nos deu, são líderes serviçais. Senhor, sabemos que é uma contracorrenteza. Sabemos que é lutar contra a maré. Mas é isso que nós queremos abraçar, porque esse é o projeto de Deus para nós. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Então, Senhor, queremos ser assim, como o Senhor disse para os discípulos. Se você quer ser maior, você seja aquele que serve. Você seja aquele que vai estar servindo. Que o Senhor nos abençoe e nos torne servos uns dos outros para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.